Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Na aula de hoje vamos tratar aqui do ECA digital, a proteção da criança e adolescentes em ambientes digitais, o famoso ECA digital. A vigência dele aqui em 2026, tá bom? É bem recente esse ECA, tá? E a gente vai aqui abordar completamente essa lei, certo? Eu peço a vocês que deixem o like se gostar do vídeo, tá bom? Se inscreva no canal e lembrando que o material está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Vamos lá para a nossa estrutura aqui da aula, né? Começando, a gente vai ver aqui o capítulo 1, que fala das disposições preliminares, as definições, né? Os fundamentos e os serviços de TI que estão no ECA Digital, ok? Logo em seguida, vamos aqui para o capítulo 3 a 5, né? Que fala das vedações, né? De acesso, os mecanismos de verificação da idade, ok? Depois vamos adentrar aqui no capítulo 6 ao 9, falando do monitoramento infantil, dos jogos eletrônicos que são proibidos, certo? A publicidade digital e redes sociais, os riscos que tem, né? E por fim, vamos falar aqui da preservação, da prevenção, na verdade, contra a violência, né? E também a transparência e governança, né? No finalzinho do ECA. E tratando aqui das sanções e das disposições finais já no final do ECA Digital, certo? Vamos aqui para o nosso início aqui do capítulo 1, que são os artigos 1 e 2, que trazem aqui as definições essenciais para a nossa compreensão dessa lei, certo? O ponto central aqui é o escopo de aplicação. A legislação ela determina que todo produto ou serviço de tecnologia da informação está submetido a estas regras, né, do ECA Digital, desde que seja, né, direcionado a crianças e adolescentes ou que tenham o acesso, né, um acesso provável por esse público, certo, pessoal? Ou seja, o público ele tem que ter um acesso, né, a determinadas plataformas digitais para que essa lei seja aplicada, ok? E é fundamental destacar o caráter universal, né, dessa norma, pois ela se aplica independentemente do local onde o serviço é desenvolvido ou operado, ou seja, a pessoa pode estar acessando uma plataforma da China, do Paraguai, da Argentina, enfim, qualquer país, desde que ela esteja aqui no território brasileiro acessando, né? Está vigente aqui pelo ECA Digital. Não importa se a plataforma é de outro país, ok? Ou seja, o impacto ele chega até o nosso, se chegar até os nossos jovens, né, aqui do Brasil, a plataforma ela precisa também se adequar, não importa qual país esteja a sua sede, tudo bem? Então vamos aqui ver o que é o acesso provável, né, pessoal? Que o ponto da nossa análise para entender aqui um conceito fundamental, né, sobre esse acesso provável, né? A legislação ela estabelece que um produto ou serviço de TI, né, da tecnologia da informação, ele se enquadra nessa categoria quando atende pelo menos um dos três critérios principais. Aqui são os três critérios. O primeiro deles é a atratividade, que ocorre quando há uma probabilidade clara de design, conteúdo ou proposta do produto para atrair o público infanto-juvenil, certo? O segundo critério aqui é a facilidade de acesso, ou seja, a plataforma não impõe barreiras complexas, permitindo que crianças e adolescentes entrem e utilizem o sistema de forma muito simples, certo? E por fim, temos aqui o grau de risco, né, que avalia se a ferramenta oferece uma ameaça significativa à privacidade, à segurança ou ao desenvolvimento biopsicossocial desses jovens, ok? Esse último fator liga aqui um alerta máximo para o setor, né, afetando aqui de forma muito direta as redes sociais e as plataformas de compartilhamento, certo, pessoal? Não esqueçam que o acesso provável, do provável acesso de uma criança ou um adolescente, né? E as plataformas têm que tomar muito cuidado com isso aqui, porque é uma lei recente, tá? É uma lei aqui de 2026 e vai estar em vigor para os próximos anos, ok? Vamos aqui ver aqui o glossário crítico aqui para a prova, que você vai fazer um concurso público, né? Se você for fazer um concurso público, com certeza vai cair alguma dessas palavrinhas aqui, que é nova para o nosso vocabulário, mas é muito importante a gente aprender para ficar bem atento nas pegadinhas de prova, certo? Lembrando que aqui a gente mostra o que é o ECA digital, né? E também traz possíveis questões de prova, né? Você vai fazer concurso, tá bom? Que o nosso canal aqui é focado em concurso público, certo?
Vamos ver aqui o que é a caixa de recompensa, que é a Loot Box, né, pessoal? Aqui a Loot Box é aquela funcionalidade clássica em jogos online, onde o usuário ele compra itens virtuais aleatórios sem saber o que vai receber, certo? A lei traz uma proibição expressa dessa prática para crianças e adolescentes. Não pode ter essa compra aqui para crianças e adolescentes, tá? É a caixa de recompensa. Ok? Não pode, é vedada para crianças e adolescentes. Não esqueça desse terminho, pode cair em prova, ok? O outro termo aqui, pessoal, muito debatido aqui na legislação, temos aqui a monetização, certo? A monetização, o perfilamento, né? O impulsionamento. Impulsionamento, pessoal, é aquela ampliação artificial do alcance, certo? Vai impulsionar, vai mostrar para mais pessoas. Ou também a visibilidade de conteúdo mediante pagamento, ou seja, um impulsionamento, por exemplo, no Instagram, no Facebook, né? Ela vai entregar aquele vídeo ou foto para mais pessoas, né? E com isso pode também ter crianças e adolescentes que vão ver aquela propaganda, certo? Essa técnica também é vedada para o público infanto-juvenil, certo? Não pode impulsionar conteúdos especificamente para jovens, tá? Crianças e adolescentes. Já o perfilamento aqui é o tratamento automático ou não de dados para classificar uma pessoa em um grupo ou perfis, né, inferindo comportamentos, preferências e interesse. Aqui é o perfilamento, tá bom? Também é uma prática que é vedada, certo? Temos aqui o mecanismo de supervisão parental, ou seja, os pais vão supervisionar, né? Que é um conjunto de configurações e ferramentas. Hoje em dia já tem, né? Algumas ferramentas onde o jovem ou a criança ela não pode acessar determinados aplicativos do celular do pai ou da mãe, certo? Aqui é um conjunto de configurações e ferramentas integradas ao produto ou serviço para que os pais responsáveis supervisionem, limite e gerenciem o uso, certo? É muito importante o pai ou a mãe ter conhecimento desses mecanismos, certo? E também temos aqui a monetização, né, que é a remuneração direta ou indireta de usuário por publicação, postagem ou distribuição de conteúdo, tá? Com isso tem as views, né, que é as visualizações, assinaturas, doações, publicidade, tudo isso também tem que ser supervisionado, a questão da monetização. Monetização é referente ao dinheiro, né, as views, assinaturas, né? Também tem um serviço com controle editorial, aplicado aqui a aplicação que disponibiliza conteúdos previamente selecionados por agentes econômicos responsáveis, sem uso de meios automáticos para sua seleção. Não esqueça também dessa parte aqui, que é o serviço com controle editorial. Quer dizer que vai ter um controle, né, sobre o aspecto econômico, ok? Vamos aqui falar um pouco mais do artigo 4, né, do capítulo 2, tratando aqui das ferramentas de uso de TI por crianças, tá bom? Aqui, pessoal, no artigo 4 passamos aqui a analisar esse uso da TI por crianças e esse artigo estabelece aqui basicamente a base filosófica e jurídica que deve guiar toda a indústria tecnológica, ok? Começamos aqui pelo primeiro grande pilar, que é a proteção integral e a prevalência absoluta do interesse do menor, certo? Isso significa que qualquer decisão de design de um aplicativo ou qualquer estratégia de operação em uma plataforma deve colocar o bem-estar da criança e do adolescente acima do lucro ou do engajamento, certo? Tem essa proteção integral, certo, da criança e do adolescente. O segundo fundamento aqui é o respeito ao desenvolvimento biopsicossocial, ok? Pelo qual a lei ela conhece formalmente a condição peculiar desse público como pessoas em fase de desenvolvimento físico, psíquico e social, tornando esse critério o centro de toda a proteção legal. Por fim, o artigo também consagra a educação digital e a transparência, determinando que o ecossistema tecnológico deve promover a cidadania digital e o senso crítico dos jovens, além de agir com total clareza sobre como os dados pessoais desse público são tratados pelas empresas, ok? Avançando aqui, pessoal, vamos tratar das obrigações gerais dos fornecedores, previsto aqui no artigo 6º, ok? Como aqui esse artigo ele introduz um conceito de responsabilidade desde o design de determinado
determinando, na verdade, que as empresas elas devem agir previamente, né, previamente para mitigar esses riscos, né, a uma série de conteúdos nocivos para crianças e adolescentes, pessoal. E aqui está a lista, né, de riscos que podem acontecer, né, durante a navegação, né, de crianças e adolescentes na internet. A lista de proteção é um pouco extensa, né, e muito séria, englobando aqui o bloqueio de conteúdo, né, de exploração ou abuso sexual, além de medidas contra a violência e o cyberbullying, que é aquele bullying que é cometido através da internet, ok? Os fornecedores também são obrigados a prevenir o contato, né, o contato dos jovens com materiais que estimulem a automutilação. Okay? Também previne o suicídio e o consumo de substâncias, bem como o acesso a jogos de azar e bebidas alcoólicas. Todas essas ferramentas aqui que está no meio digital são proibidas para esses jovens acessarem. Okay? A lei também barra ainda a publicidade periódica direcionada a esse público e proíbe terminantemente a exposição a qualquer tipo de conteúdo pornográfico. No entanto, pessoal, muita atenção aqui para um detalhe que costuma cair em prova. O artigo 10 ele traz uma ressalva vital ao deixar claro que essa responsabilidade, pessoal, ó, essa responsabilidade é, das empresas não exime os pais, os responsáveis e as autoridades policiais e judiciárias e também de atuarem ativamente para impedir essas violações, ok? Proteção, portanto, é uma missão compartilhada. Não esqueçam dessa parte aqui. O artigo 6 aqui, ó, diz que essa missão não é só das empresas, mas os pais também têm que olhar, os responsáveis, as autoridades policiais têm que tomar devidas precauções e o juiz também, na hora de julgar, também tem que ter atuado previamente, né, para que esse conteúdo aqui da internet não afete as crianças e os adolescentes, ok? Vamos agora falar sobre o artigo 7º, né, pessoal? Entramos aqui, que positiva, né, os conceitos mais modernos aqui da era digital, que é o Privacy by Design, certo, pessoal? Privacy by Design, ou seja, a privacidade desde a concepção do produto, certo? Esse é um termo em inglês, né? Que é a privacidade desde a concepção do produto. Aqui, pessoal, isso significa que no momento em que a criança ou adolescente cria uma conta, a plataforma deve operar automaticamente no grau mais elevado de proteção à privacidade de seus dados, ok? Porque a criança não sabe o que vai mexer, né? Vai entrar agora na rede social, ela tem um risco maior de entrar em golpes, por exemplo, né? Caso o usuário ou o seu responsável queira alterar isso, o sistema é obrigado a fornecer informações claras para escolhas de informações sobre o impacto de escolher as configurações menos protetivas. Okay? Além disso, fica determinado que é terminantemente vedado, né, que qualquer tratamento de dados que cause ou facilite a violação dos direitos desses jovens, exigindo sempre a estrita observância aos princípios da LGPD. Aqui no canal também tem aula sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? E também foi alterada a LGPD recentemente, incluindo essa parte do ECA Digital, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente nos Meios Digitais, ok? Para ficar bem claro, vamos aqui um exemplo prático. Ó, um aplicativo de jogos voltado para esse público não pode, de forma alguma, vir com a câmera ou microfone ativado por padrão, certo? Essas funções devem vir desligadas e cabe ao usuário ou ao responsável habilitá-las de forma ativa, né? Consciente, que deseja utilizar esse serviço, ok? Então, entrando aqui no capítulo 3º do nosso ECA Digital, vamos falar especificamente do artigo 9º, que analisamos aqui a vedação, né, o acesso a conteúdos impróprios, tá bom? Que é muito interessante esse capítulo, porque é um dos pontos mais rígidos da lei para os provedores de internet, beleza? Aqui, pessoal, a regra geral determina que todos os fornecedores que disponibilizem conteúdos impróprios ou terminantemente proibidos para menores de 18 anos, eles devem obrigatoriamente adotar mecanismos confiáveis de verificação de idade em cada acesso, tá bom? E aqui, pessoal, aqui vai uma dica também crucial para a prova. Ó, costuma despencar as pegadinhas em concurso. A autodeclaração é terminantemente vedada, tá, pessoal?
a autodeclaração. Por quê? Porque o menor pode dizer que é de maior, né? Isso significa que não baixa mais aquela famosa tela perguntando se o usuário é maior de idade e exibindo o botão de sim ou não, ok? A verificação agora exige um procedimento técnico e seguro que comprova a idade real, ok? Como também o desdobramento prático e imediato disso. Os provedores de conteúdo, né, conteúdo para maiores, eles ficam estritamente obrigados a impedir a criação de contas por crianças e adolescentes, blindando aqui o acesso por meio desses sistemas que chegam, né, a, aos maiores de idade somente, né, e impeçam que os menores eles consigam acessar. Na prática, não é bem isso que costumamos ver, mas na legislação é assim que é cobrado, tá bom? Vamos ver aqui a parte dos mecanismos, né? Mecanismo de aferição de idade. Olha só como a lei é interessante. Os artigos 15, 10 a 15, a gente vai ver aqui que a legislação ela se aprofunda nos mecanismos de aferição de idade, trazendo aqui uma regra sobre como o mercado deve se organizar para cumprir essas exigências. O ponto central que vocês precisam adotar aqui é o seguinte: a responsabilidade é solidária, ou seja, não é só o provedor de internet nem nada, tá, pessoal? A responsabilidade ela é solidária e significa que toda uma cadeia de fornecimento digital divide o dever de garantir a segurança do menor, né? Para ficar bem claro é o seguinte: o fato de um agente envolvido na distribuição cumprir a lei, como a loja de aplicativos que faz a checagem inicial, não exime os demais agentes, como o desenvolvedor do aplicativo, suas próprias legislações legais, né? Todo mundo que participa do meio digital, que vai produzir algum aplicativo ou algum site, né? Precisa seguir essas normas, certo? A criança ela tem que não pode burlar esse sistema e acessar os conteúdos proibidos, ok? Por isso que tem toda uma cadeia de segurança que tanta loja, né, a responsabilidade da loja, do provedor, do desenvolvedor, enfim, de todos que estão associados aqui àquele site, àquele aplicativo, eles têm o dever de impedir, né, o uso a entrada, né, de jovens e crianças em conteúdos impróprios, tudo bem? Vamos agora falar sobre a regra para lojas e sistemas operacionais, aqui no artigo 12, né, que fala sobre essas regras, né? Aqui, pessoal, no setor de lojas e sistemas operacionais, como essas plataformas elas controlam a porta de entrada dos dispositivos, né, que você vai entrar no seu celular, você se depara com um aplicativo, né? Com um aplicativo que muitas vezes tem algumas propagandas, né? E dessas propagandas é que surgem, né? Algumas propagandas impróprias para criança, né? E a lei exige que obrigações fundamentais, quatro, né? Obrigações fundamentais para que a criança ela não acesse conteúdos impróprios. Primeiro aqui é a aferição da idade, que é obrigar a implementação de medidas proporcionais áudio, é, auditáveis, né? Aqui na aferição da idade tem medidas proporcionais e auditáveis, né? Ou seja, essas medidas aqui ela é avaliada, né? Tem toda uma auditoria e tecnicamente segura para identificar a faixa etária dos usuários, sempre respeitando os limites da Lei Geral de Proteção de Dados. A segunda aqui, a segunda medida determina o envolvimento, né, e a supervisão parental, ou seja, os pais eles têm que concordar com o que os filhos estão acessando, até porque o pai também tem essa esse dever, né, como progenitores, né, de sempre acompanhar seus filhos, o que eles estão acessando, né, e exige que essas centrais permitam que os pais responsáveis configurem e gerenciem ativamente o que os filhos podem ou não acessar. E para que isso funcione, todo esse ecossistema, né, a terceira obrigação impõe a criação de API, né, de um sinal de idade, tá bom? Que deve transmitir de forma segura a faixa etária do usuário para os aplicativos terceiros, né? Operando sob o princípio da minimização de dados e com a vedação total ao compartilhamento irrestrito. Okay? Por fim, temos aqui o consentimento para download, que define que qualquer nova instalação feita por crianças ou adolescentes dependa de autorização, né? A autorização tem que ser informada pelos responsáveis
ficando terminantemente vedada a presunção de autorização por omissão, ok? Ou seja, o silêncio dos pais nunca significa um sim, ok? Vamos agora falar sobre a supervisão, né? A supervisão dos pais ou responsáveis. Às vezes a criança nem tem um pai, né? Fica ao cuidar dos avós, por exemplo. Então, o artigo 16 e ao 18 ele foca aqui, voltado especificamente para a supervisão parental. Parental, quando eu falo parental, quer dizer que é o responsável pelaquela criança, né? Estabelece aqui algumas regras rígidas sobre as ferramentas de controle da família que deve ser oferecida pelas empresas de tecnologia. A lei, pessoal, ela determina de forma categórica que os fornecedores são obrigados a disponibilizar essas ferramentas de supervisão de maneira totalmente acessível. Um ponto fundamental aqui é que esse acesso deve ocorrer independentemente da aquisição do produto, o que significa que o recurso não pode ser condicionado a um pagamento de taxa, certo, pessoal? Não pode ter um pagamento extra, já tem que vir com aquele recurso embutido, né, junto com o aplicativo, certo? Ou seja, ele deve ser funcionado, tem que ter aquela funcionalidade nativa, né, e gratuita. Não é para pagar mais só porque tem essa segurança a mais. A lei determina que tem que ser gratuito esse serviço, ok? Além disso, reforçando o que já vimos anteriormente na lei, essas ferramentas de controle devem vir configuradas com um sistema de mais alto nível de proteção por padrão, certo? Cabe, portanto, a plataforma blindar a experiência do menor logo no primeiro uso. Tudo bem? Vamos agora falar um pouco das ferramentas de supervisão parental que devem garantir aqui nos artigos 17 a 18, que trata, né, do tempo, né, do tempo, controle do tempo, restrição de compras, restrição de contatos, restrição de geolocalização, controle de recomendação e o suporte ao bem-estar. Todas essas estão elencadas aqui nos artigos 17 e 18, né, do nosso ECA Digital. Tá, pessoal? Em primeiro lugar, a plataforma ela deve oferecer o controle de tempo, fornecendo aqui interfaces claras para visualizar e limitar imediatamente o período do uso do serviço. Tem crianças, né, que passam muito tempo de tela, por isso que tem essa nova regra, né, de 2026 para o uso do tempo de tela, o controle do tempo, né, das crianças no aparelho celular, certo? Segundo aqui, o requisito é a restrição de geolocalização, que dá aos pais o controle sobre o compartilhamento da localização do jovem e exige alguns avisos prévios e claros, caso haja qualquer tipo de rastreamento, né? Não pode a criança, por exemplo, entregar sua localização a uma pessoa desconhecida, por exemplo. Isso aí pode acontecer até tráfico de criança, uma que é como é que eu posso dizer, um crime, né? Um crime. Tráfico de crianças não pode dar sua localização a qualquer pessoa, por exemplo, né? Então, isso aqui é muito interessante ter isso na lei, né? Já para proibir, né, alguns aplicativos que o menor use esse serviço, certo? Também é obrigatória a restrição de compras com ferramentas específicas para bloquear ou autorizar transações financeiras e microtransações dentro de aplicativo. Às vezes a criança aperta sem querer no celular, né? Para comprar algum um produto, algum serviço, algum brinquedo, né? E isso é muito interessante ter esse mecanismo, né? Caso a criança vá usar o celular, para bloquear, né? Bloquear algumas compras financeiras feita por crianças. Outro ponto crucial aqui é o controle da recomendação, né? Onde é permitido que os usuários eles gerenciem os algoritmos de personalização ou até escolham a desativação completa dessas sugestões automáticas. Na parte de segurança social, a lei também exige a restrição de contatos, né, impedindo que as crianças e adolescentes conversem com os usuários que não tenham sido expressamente autorizados pelos pais. Okay? Por fim, a plataforma também deve integrar o suporte ao bem-estar, disponibilizando recursos ou conexões diretas a serviços de suporte emocional e conteúdos adequados para a faixa etária, sempre que isso for tecnicamente viável. Tudo bem? Aos capítulos 7º e 8º, né, que abrange os artigos 20 ao 23, onde a lei aborda duas áreas mais sensíveis ao ambiente digital, que é justamente os jogos eletrônicos e a publicidade digital.
Aqui as restrições são severas e visam cortar práticas comerciais agressivas voltadas ao público infanto-juvenil. No campo das vedações em jogos, o artigo 20 e 21, eles trazem duas regras cruciais. A primeira delas é o lot box, deixando claro que as caixas de recompensas aleatórias estão terminantemente proibidas em títulos direcionados ou que tenham acesso provável por menores. Pessoal, é proibido esse lot box, certo, pessoal? Essas caixas de recompensa são vedadas, né? São jogos, né, direcionados para crianças e adolescentes. Para abrir uma caixa misteriosa, por exemplo, isso aqui é só para as empresas ou a pessoa, né, ganhar dinheiro em relação à vulnerabilidade daquela propaganda que está fazendo, né? Que no caso é direcionado para crianças e adolescentes. A criança tem uma curiosidade, né? E vai tentar abrir uma caixa misteriosa, que vê muitos vídeos por aí, e com isso perde até o dinheiro dos pais, né? Por causa desses jogos. Por isso que essas vedações, né? Tem que ocorrer, ok? Nesse sentido. Outra coisa, pessoal, a segunda regra trata da interação entre usuários. Qualquer jogo que possua sistema de chats ou troca de conteúdo deve, obrigatoriamente, por padrão, limitar essas comunicações, ok? Exigindo o consentimento expresso dos pais para que sejam habilitadas, ok? Já na seara das vedações em publicidade, os artigos 22 e 23 blindam a vulnerabilidade psicológica dos jovens. Fica aqui restritamente proibido, né? Estritamente proibido o perfilamento publicitário, que significa que as empresas não podem rastrear dados de crianças e adolescentes para direcionar anúncios, certo? Não pode anúncios para criança e adolescente. Estando vedado também o uso de tecnologias de análise emocional. Há também não pode a tecnologia de realidade aumentada ou realidade virtual para fins comerciais, ok? Por fim, a lei também traz uma barreira moral e jurídica inegociável ao determinar que é proibido monetizar conteúdo erótico, né, de crianças ou adolescentes, vedando qualquer tipo de monetização e posicionamento financeiro de maneira, né, que tratem crianças ou adolescentes de forma erotizada, sexualmente sugestiva, né? Essa parte aqui é totalmente proibido, né, pessoal? E a lei vem aqui justamente para enfatizar essa proibição. Já em relação às redes sociais, tem algumas regras, né, especiais sobre o artigo 24 ao 26, né, que é um dos pontos de maior impacto, né, na prática dessa legislação, dando aqui tempo aos jovens que passam nessas plataformas. Os jovens hoje em dia, absurdamente, eles passam a maioria do tempo nas plataformas digitais, né? Seja no Instagram, na rede social, no WhatsApp, por exemplo, no YouTube, né? E o artigo 24 introduz, na verdade, uma exigência estrutural da plataforma, né? Que é justamente a vinculação de contas. A partir de agora, pessoal, as contas de usuários com até 16 anos incompletos devem estar obrigatoriamente vinculadas à conta do responsável legal, ok? A conta dos usuários menores de 16, né, que é até 16, elas devem estar vinculadas à conta de um responsável. Uma pessoa tem que cuidar, né, para que essa criança ela não assista alguns conteúdos impróprios. E se assistir, esse responsável, obviamente, vai ser penalizado por isso, ok? Outra coisa, pessoal, no artigo 26, a lei reforça também a proteção de dados ao determinar a proibição absoluta, né, sobre os perfis comportamentais, ok? Fica determinado aqui fica vedado, né, a criação de perfis de crianças e adolescentes para fins publicitários, ok? Crianças e adolescentes não podem ter perfil para fins publicitários. E a lei também vai além e proíbe, inclusive, os dados coletados exclusivamente para verificação de idade, eles sejam reaproveitados para traçar o comportamento desses jovens para anúncios, certo? Não pode mandar um anúncio exclusivamente para crianças e adolescentes, até porque ele não tem poder de compra. Criança e adolescente, teoricamente, não pode trabalhar, a não ser que for aprendiz, né? Que a gente viu na aula de legislação, certo? Até 14 anos eles podem trabalhar com aprendiz, a partir dos 14, né? Pode trabalhar com aprendiz e conteúdos relacionados a anúncios não pode ser dirigido a crianças, até porque ele tem uma fácil
não sabe distinguir muito bem o que é um fato verdadeiro ou falso, né? Ainda está aprendendo o que é a vida e por isso não pode ter anúncios, né, focando para esse público, certo? Por fim, o artigo 4 do artigo 24 traz um mecanismo de autofiscalização para as plataformas em caso de suspeita contra é, o, na verdade, é caso de suspeita de conta infantil, certo? Se o provedor identificar qualquer indício ou comportamento no sistema que aponte que aquela conta parece ser de uma criança ou um adolescente e está em desconformidade com as regras, ele deve suspender imediatamente o acesso da conta, né? A criança pode se passar por uma pessoa adulta, né? E abrir um procedimento formal que o responsável legal comprova a idade real do usuário, certo, pessoal? Às vezes a criança ela quer se passar por adulto, né? Por isso que tem esse artigo aqui 24, parágrafo 4, né? Se haver indícios que é uma criança falando pela conta de um adulto, ela, o provedor tem que suspender aquele acesso àquela plataforma, né? Seja o Instagram, o Facebook, enfim, e comunicar, né, o procedimento para o responsável, né? Comprovar a idade, tá bom? Aqui, pessoal, o artigo 10º e 11º, abrangendo aqui os artigos 27 ao 30, né, que trata de um tema que cai muito em prova, né? E agora, né, que a lei agora é recente e é um tema gravíssimo de extrema urgência prática. Ó, as regras de prevenção, combate e reporte de violações dentro das plataformas digitais, tá bom? A lei ela desenha um protocolo muito claro, focado em 3 etapas sequenciais. A primeira etapa, pessoal, é a detecção, que ocorre quando o próprio fornecedor, né, por meio de seus sistemas, identifica os conteúdos intoleráveis, né, envolvendo abuso sexual, sequestro ou aliciamento de menores em seu produto. Assim que isso acontece, pessoal, entra a fase da remoção e notificação, certo? Depois da detecção, vem a fase da remoção e notificação, obrigando a plataforma a deletar imediatamente o material e a comunicar o fato às autoridades nacionais e internacionais competentes. Logo após isso, entra a terceira etapa, né, que é a retenção de dados, pela qual a empresa deve guardar todos os dados e metadados relativos ao crime pelo prazo padrão de 6 meses, estabelecido pelo Marco Civil da Internet. Ok? Quer dizer, Marco Civil da Internet. É 6 meses, ele padrão, certo? É um Marco Civil da Internet. Prazo este que pode ser prorrogado se houver um requerimento oficial das autoridades. Por fim, muita atenção aqui aos artigos 29, que traz uma das maiores inovações, né, da legislação. O artigo 29, ele foca, ele determina, né, que a retirada de um conteúdo violador pode ser exigida diretamente pela vítima, certo? Por seus representantes legais, pelo Ministério Público ou por entidade de defesa dos direitos humanos. Isso significa que isso deve ser feito imediatamente, né? E independe da ordem judicial, certo? Às vezes o judiciário é muito devagar e aí a própria vítima ela pode informar para tirar o conteúdo o representante, o Ministério Público ou entidades da defesa, certo? Independe da ordem judicial, ou seja, o conteúdo é retirado na hora, tá? Se a vítima assim pedir, ok? Muito cuidado também a pegadinha de provas, os conteúdos jornalísticos. Olha só, uma exceção aqui. Os conteúdos jornalísticos e aqueles com controle editorial são uma exceção a essa regra, né? E não podem ser retirados dessa forma sumária, né? Preservando assim a liberdade de imprensa. Não esqueçam dos conteúdos jornalísticos que ele pode permitir, né? A liberdade de imprensa e eles falam, até porque o conteúdo jornalístico não vai mostrar nem a cara, nem a foto, nada disso da criança, certo? Vamos agora falar sobre a transparência, sobre também os relatórios semestrais, tá, pessoal? Aqui no artigo 31. Aqui, pessoal, a lei estabelece uma linha de corte bem clara para essas obrigações, mirando aqui grandes plataformas como o Instagram, o YouTube, o TikTok, né? Os provedores que possuem mais de 1 milhão de usuários infantos juvenis registrados no Brasil são obrigados a publicar a cada 6 meses a inteiramente em português, né? Que no caso aqui é a lei brasileira, um documento detalhado que sirva de prestação de contas para a sociedade, certo? Esse relatório deve conter obrigatoriamente o fornecimento dos seus canais de denúncia, a sistemas de apuração, né? As estatísticas exatas de denúncias recebidas e moderações realizadas, certo? É,
separadas por tipo de infração, as medidas adotadas para identificar contas infantis e combater atos ilícitos, certo? Os também os aprimoramentos técnicos de proteção de dados e no sistema de consentimento parental, né? E, por fim, os resultados práticos das avaliações de impactos e gerenciamento de riscos à saúde e à segurança dos jovens, certo? Para fechar, o artigo também traz um ponto que costuma muito ser cobrado nas avaliações, que a lei ela garante que pesquisadores e instituições acadêmicas terão acesso gratuito a esses dados para desenvolvimento de estudos científicos, ficando terminantemente vedado qualquer uso comercial dessas informações, tá, pessoal? E os estudos científicos é permitido, né? É só ir até a plataforma e pedir esses dados, né, para fazer um estudo voltado para a área acadêmica, tá bom? Vamos agora falar um pouco das sanções pelo descumprimento, aqui elencado no artigo 35, né? Que é um ponto aqui que as empresas, né? Que é muito temido pelas empresas e de máxima importância nos exames, né? Sanções pelo descumprimento. Aqui o legislador separou de forma muito clara as competências de dividir um peso das punições em duas esferas, né? A primeira esfera é a administrativa. A esfera administrativa, pessoal, as sanções de advertência e multas são aplicadas diretamente pela autoridade administrativa autônoma de proteção dos direitos da criança e do adolescente no ambiente digital. E o órgão regulador agindo de forma célere, ou seja, rápido. No entanto, quando o cenário exige medidas extremas, como a suspensão temporária ou a proibição total das atividades da plataforma é, no país, né, a competência passa a ser exclusiva do Poder Judiciário. Para garantir a eficiência de uma ordem judicial de suspensão, na verdade, o texto determina que o bloqueio técnico ele pode ser direcionado e cobrado diretamente aos prestadores de telecomunicação e dos gestores de DNS, certo? Impedindo que o serviço continue acessível em território nacional. Por fim, para evitar que grandes corporações tentem escapar da justiça, a lei dita uma regra de ouro para empresas estrangeiras. Qualquer filial, sucursal, agência ou escritório que possua estabelecimento no Brasil poderá solicitar, né, o pagamento de todas as multas aplicadas, ok? Vamos agora falar do artigo 40, que trata do representante legal no Brasil. Esta aqui é uma regra fundamental de soberania jurídica e proteção ao cidadão. A legislação ela determina de forma categórica que todos os fornecedores de produtos ou serviços de TI, né, tecnologia da informação, que se enquadram no escopo desta lei, deve obrigatoriamente manter um representante legal constituído em território brasileiro, certo? Por exemplo, pessoal, uma empresa que é dos Estados Unidos, ela tem que ter um representante aqui no Brasil para representar a empresa de algumas acusações, né, porventura que venham a ocorrer de acordo com a lei, beleza? E esse representante precisa ter pelo menos três funções críticas. A primeira delas é receber citações, intimações e notificações, tanto judiciais quanto administrativas. Segundo, que ele também tem que responder diretamente perante o Poder Executivo, o Judiciário e também ao Ministério Público. E terceiro, que é justamente assumir, né? Assumir, terceira parte aqui é assumir a responsabilidade formal perante a administração pública em nome da empresa estrangeira. Como o próprio slide destaca aqui, esse requisito é um divisor de águas que se mostra particularmente relevante para as plataformas estrangeiras que operam no Brasil, como o TikTok, por exemplo, que é de fora, né, que é chinês, e também o Instagram, que é dos Estados Unidos, né, e, e tem que ter pelo menos um representante aqui para caso aconteça alguma multa, alguma violação das diretrizes aqui prestadas na lei, ele conseguir resolver aqui no Brasil, tá bom? E aqui, pessoal, para terminar, temos aqui a tabelinha de prazos que vai ser muito importante na sua prova, se você for fazer concurso, tá bom? Aqui alguns prazos essenciais aqui na legislação, beleza? Vamos sair daí que daqui a pouco vem as questões. Lembrando que essa matéria está na descrição do vídeo, no comentário fixado. Se você quiser adquirir, é só clicar no link e ajudar o professor aqui, tá bom? Questões aqui tratando do ECA digital ali 15.211 de 2025. Questão número 1 diz o seguinte:
Uma startup sediada na Estônia desenvolveu um aplicativo gratuito de edição de fotos com filtros de personagens de desenho animado. Embora o aplicativo não tenha sido criado especificamente para menores de idades, dados internos revelam que o público infantil brasileiro descobriu a plataforma, gerando alta atratividade e facilidade de uso, além de expor dados e geolocalização dos usuários sem filtro de privacidade. Considerando o artigo 1º e seu parágrafo único, assinala a alternativa correta sobre a aplicabilidade da lei a esse caso. Letra A diz que a lei não se aplica. Errado, pessoal. Aqui diz que a lei sim se aplica, né? Independentemente da localização, desenvolvimento ou fabricação. No caso aqui, crianças estão acessando e, com isso, a lei do ECA digital já se aplica, ok? Letra B diz que a lei se aplica ao aplicativo, pois configura situação de acesso provável por criança e adolescentes devido à atratividade, facilidade de acesso e ao significativo grau de risco à privacidade. Letra B é o nosso gabarito da primeira questão. Tá vendo como funciona na prática o ECA digital? Muito interessante essa questão. Vamos para a próxima questão, questão número 2, que diz o seguinte: Arthur está jogando um jogo eletrônico de futebol em seu tablet. Durante a partida, surge uma tela oferecendo um pacote misterioso por R$ 9,90. O anúncio informa que, ao comprar, Arthur receberá um jogador aleatório para seu time, podendo ser um atleta comum ou um craque lendário, sem qualquer garantia de que virá o item desejado. Pessoal, aqui não pode, né, pessoal? É justamente aquela parte lá do box, né, misterioso, uma caixa misteriosa, né? Com base na definição do artigo 2º da lei, o funcionamento descrito no caso hipotético configura-se uma caixa box, pessoal. Não pode, ó. Caixa box de recompensa não pode acontecer. Isso é proibido, certo? Letra C de casa é o nosso gabarito da segunda questão. Vamos para a terceira questão. Essa daqui vocês colocam no comentário qual é o gabarito da questão. Vamos lá. Uma empresa de telecomunicações que opera a infraestrutura na rede do Brasil foi notificada por um órgão de defesa do consumidor. A notificação exigia que a empresa alterasse seus protocolos de roteamento de dados IP sob o argumento de que tais ferramentas controlavam dados técnicos de conexão utilizadas por menores de idade, violando as regras para o produto de tecnologia da informação da nova lei. Diante do disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, a empresa de telecomunicações, letra A, deve cumprir a exigência, pois o protocolo de internet entram na definição dos sistemas operacionais de terminais. Letra B, está desobrigada a cumprir a exigência com base nesta lei, pois as funcionalidades essenciais para o funcionamento da internet, como protocolos e padrões técnicos abertos e comuns, não são consideradas produtos ou serviços de tecnologia da informação para fins da norma. Letra C diz que deve suprir o tráfego de dados imediatamente, deve suspender, na verdade, o tráfego de dados imediatamente, até que uma autoridade administrativa autônoma emita um selo de conformidade parental. Letra D diz que está sujeita à lei apenas se os protocolos forem de prioridade privada e fechado, aplicando-se integralmente à lei em caso que sejam padrões abertos. Letra E, perdão, diz que deve ser penalizada por não disponibilizar um serviço de controle editorial nas suas camadas de transporte de rede. E aí, pessoal, qual é o gabarito da terceira questão? Deixa no comentário. Lembrando que esse material aqui, pessoal, tem mais de 20 questões aqui. Uma lei recente não tem tantas questões, certo? E aqui tem mais de 20 questões aqui, 25 questões para vocês estudarem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui da aula sobre o ECA Digital, essa nova legislação. Se gostou, deixa o like, compartilha comigo. Lembrando que o material está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Espero que vocês tenham gostado da aula e até o próximo vídeo.